que pinta de novo. Pinta na tela da Globo. 17 de agosto, dia da vacinação. Mãe, se você se lembrar desse dia, a doença vai esquecer seu filho para sempre. 17 de agosto é o dia da vacinação em todo o Brasil. E toda criança de 0 a 4 anos precisa tomar mais uma dose da vacina. É a dose que falta. Mãe que é mãe, não esquece. 17 de agosto, dia da vacinação. Seiko, hora certa com classe. Vários modelos para você mostrar o seu bom gosto. Seiko, líder mundial na tecnologia do quartzo. Atenção, emissoras componentes da Rede Globo para o top de 8 segundos. Conde de Foucault, o Cabernet da Vinícola Aurora, premiado em Paris. Jornal da Globo. Oferecimento de Unibanco. Unibanco, a chave de um banco é o seu atendimento. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia no dia de hoje. A Sunab promete fiscalizar os preços de 42 produtos de consumo popular. O presidente do Banco Central já está em Londres para tratar da prorrogação do acordo com os bancos europeus se o Brasil não fechar o acordo com o FMI. Na África do Sul, o bispo Desmond Tutu garante que a advogada antirracista foi assassinada por motivos políticos. Na Nicarágua, 41 guerrilheiros antissandinistas são mortos quando atacavam uma cidade. O presidente Sarney vai a São José dos Campos e promete ajudar as pesquisas tecnológicas. A polícia do Rio apreende em Itaguaí, no estado do Rio, quase 3 toneladas de maconha. O técnico Zagallo deixa o Flamengo depois da eliminação do time da Taça de Ouro e da derrota para o Blumenau de Santa Catarina. E agora, as notícias da noite. Uma tragédia nos Estados Unidos. Um jato da Delta Airlines caiu agora há pouco no aeroporto de Dallas, no Texas. O avião tinha 160 pessoas a bordo, voava de Fort Lauderdale, na Flórida, para Dallas. Caiu quando ia aterrissar em meio a uma forte tempestade. Ainda não há um balanço preciso das vítimas. As televisões americanas estão informando que até agora há 11 sobreviventes. O avião caiu e explodiu na cabeceira da pista e está em chamas. Os bombeiros estão no local. O governo e as esquerdas. O ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, causou o maior estardalhaço quando disse que o governo da Nova República tinha esquerdistas demais para o gosto dele. Até aí tudo bem. Mas agora o ministro, se antecipando à resposta dos esquerdistas, respondeu pelos esquerdistas. Veja só o que ele disse. A minha postura não é... é uma postura de equilíbrio. O que eu acho é que não precisa ter tanto esquerdista, precisa ter mais pessoas de centro. Outros acham... Eu até disse uma frase que traduz tudo. Eu acho que tem esquerdista demais. E os esquerdistas acham que tem Antônio Carlos demais. O PDS na busca de um caminho e de uma identidade. Para isso, a direção nacional do partido se reúne na terça-feira em Brasília com os presidentes e líderes nos estados. O PDS começa a se refazer do trauma da sucessão presidencial e está preocupado com o futuro. De Brasília, Álvaro Pereira. Essa reunião na semana que vem é para avaliar a situação do partido nos diversos estados. O PDS faz um último esforço de recuperação para se firmar como partido agora oposicionista. Vem aí as eleições municipais e no ano que vem as eleições para Constituinte. O PDS não espera grandes vitórias, mas também não quer fazer feio. É preciso manter a linha. O PDS vive hoje uma espécie de crise de identidade. Perdeu o governo, mas não sabe ainda claramente como exercer a oposição. Um grupo ligado ao deputado Paulo Maluf quer fazer oposição radical ao governo. Outro, do ministro Antônio Carlos Magalhães, simplesmente participa desse governo e quer aproximar o PDS cada vez mais do presidente José Sarney. A grande batalha entre esses dois grupos já tem data marcada, dia 1º de setembro, quando vai ser eleita a nova direção nacional do partido.
O Congresso e o Fundo Monetário Internacional. O líder do PDS na Câmara, deputado Prisco Viana, não vê como o Congresso possa participar das negociações com o fundo. Segundo ele, não existem meios legais para isso. Nem o regimento, nem a Constituição prevêem a interferência dos deputados e senadores em acordos com entidades internacionais. O Congresso só poderia opinar se o acordo fosse, por exemplo, com o governo americano. Eles são dois e têm várias coisas em comum. São intelectuais, são políticos modernos, são charmosos, segundo o eleitorado feminino, são grandes amigos e começaram juntos na política segurando a mesma bandeira. Mas hoje o senador Fernando Henrique Cardoso e o deputado Eduardo Suplicy são adversários políticos. Eles estão em partidos diferentes e disputam a mesma coisa, a Prefeitura de São Paulo. Pouca gente sabe, mas esses dois candidatos à Prefeitura de São Paulo poderiam ter tido uma vida completamente diferente. Fernando Henrique Cardoso, se tivesse seguido a carreira do pai, general Leônidas Cardoso, poderia ser hoje um oficial de alta patente. Eduardo Matarazzo Suplicy poderia ter sido, junto com Éder Joffre, a glória do boxe brasileiro. Mas os dois preferiram seguir uma brilhante carreira universitária. Fernando Henrique, por exemplo, foi eleito recentemente o intelectual do ano. Eduardo Suplicy, de seu tempo de boxe, conservou o gosto pelo esporte. Todos os dias ele corre junto com sua mulher, a conhecida psicóloga Marta Suplicy, e ainda tem tempo para dar aulas na universidade. Em 78, durante a política de distensão do governo Geisel, os dois estavam sempre juntos. Eles saíram da universidade para entrar na política e formar uma dobradinha histórica no antigo MDB. O economista Eduardo Suplicy foi o quarto deputado mais votado em São Paulo, enquanto o sociólogo Fernando Henrique Cardoso chegaria à suplência do Senado. Em 80, com a abertura política, os dois se separam pela primeira vez. Eduardo Suplicy sai do MDB para ser um dos fundadores de um novo partido, o PT. Já Fernando Henrique Cardoso prefere continuar no PMDB. Eles só voltariam a se encontrar em 84, durante a campanha das diretas já. Apesar de continuarem amigos hoje na nova república, eles são adversários políticos, disputando cada um por seu partido esta cadeira, a do prefeito de São Paulo. E para ganhar o eleitorado vale de tudo, desde tomar o café da manhã em uma favela, até pegar uma picareta e ajudar no mutirão. Por terem tido a mesma origem política, esses candidatos disputam parte do mesmo eleitorado. Por isso, o deputado Eduardo Suplicy chegou a propor ao senador Fernando Henrique Cardoso um primeiro escrutínio pouco antes das eleições. Deputado, no que beneficiaria os eleitores esta proposta? Daria maior liberdade de escolha a todos os eleitores, depois de terem sabido exatamente qual a proposta de cada candidato. O ideal seria nós termos os dois escrutínios. Se não for aprovado por lei, eu acredito que os partidos políticos, com a sociedade civil, poderão organizar um primeiro escrutínio poucos dias antes das eleições. Escrutínio não tem como fazer, porque só a justiça pode fazer isso, é uma coisa de 5,5 milhões de pessoas. Então não é um modo prático, é às vezes a diferença. Eu sou uma pessoa que gosta de pé no chão. Eu faço uma proposta quando eu tenho de qual é o caminho para ela. Uma proposta de escrutínio é uma não proposta. Qual a diferença que existe entre a sua candidatura e a candidatura de Suplicy? Bom, os partidos são muito distintos, né? O Eduardo está num partido, que é o PT, que é um partido que tem uma concepção, a meu ver, um pouco mais limitada, um pouco mais, não gosto de usar a palavra para não ser discriminatório, mas um pouco mais sectário do processo político, né? Que não gosta de aliança. Pelo meu gosto, faríamos aliança com várias forças, incluindo o PT. O PT sempre é uma espécie de repelex para a matéria de aliança. Eu tenho defendido procedimentos efetivamente democráticos e não arranjos para se chegar ao poder. Defendo intransigentemente as eleições diretas para a presidência da República. Ele aceitou o colégio eleitoral. Cortar as despesas ou segurar os juros? Topper, a marca que traz as maiores emoções do esporte até você, apresenta o desempenho e a tecnologia avançada dos modelos. A C2 Velcro. Topper Windsurf. Oba, quem é ateu? Cansam de esperar e o coração... Tenda dos Milagres. Que é soberano. Oferecimento Ipiranga, produzindo e distribuindo qualidade. E Bosch, nossa ferramenta é tecnologia. Neste sábado estreia Profissão Terra, uma série de programas que vai mostrar as profissões ligadas às atividades agrárias e sua importância no desenvolvimento do Brasil.
O técnico agrícola é tema do primeiro programa. Você vai ficar sabendo o que faz, onde se forma e qual o seu mercado de trabalho. Profissão Terra. Estreia neste sábado, 20 para as 9 da manhã. Moda Brasil, a moda sexy, festiva, sem fronteiras. A força do jeans derrubando barreiras, ocupando espaços. Vital, contagiante, feminina. Moda Brasil, a revista de quem conhece moda. À procura de um caso fora do comum, o mais famoso detetive particular descobre um plano misterioso do governo britânico. Sherlock, quando disse para deixar este caso, não era meramente uma sugestão, mas uma ordem. Holmes, tenho a impressão que estamos sobrando aqui. A vida íntima de Sherlock Holmes, Robert Stephens, Colin Blakely, Christopher Lee. Sessão de gala, neste sábado, depois de Supercine. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. 17 de agosto, dia da vacinação. Mãe, se você se lembrar desse dia, a doença vai esquecer seu filho para sempre. 17 de agosto é o dia da vacinação em todo o Brasil. E toda criança de 0 a 4 anos precisa tomar mais uma dose da vacina. É a dose que falta. Mãe que é mãe, não esquece. 17 de agosto, dia da vacinação. Seiko, hora certa com classe. Vários modelos para você mostrar o seu bom gosto. Seiko, líder mundial na tecnologia do quartzo. Atenção, emissoras componentes da Rede Globo para o top de 8 segundos. Conde de Foucault, o Cabernet da Vinícola Aurora, premiado em Paris. Jornal da Globo. Oferecimento de Unibanco. Unibanco, a chave de um banco é o seu atendimento. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia no dia de hoje. A Sunab promete fiscalizar os preços de 42 produtos de consumo popular. O presidente do Banco Central já está em Londres para tratar da prorrogação do acordo com os bancos europeus se o Brasil não fechar o acordo com o FMI. Na África do Sul, o bispo Desmond Tutu garante que a advogada antirracista foi assassinada por motivos políticos. Na Nicarágua, 41 guerrilheiros antissandinistas são mortos quando atacavam uma cidade. O presidente Sarney vai a São José dos Campos e promete ajudar as pesquisas tecnológicas. A polícia do Rio apreende em Itaguaí, no estado do Rio, quase 3 toneladas de maconha. O técnico Zagallo deixa o Flamengo depois da eliminação do time da Taça de Ouro e da derrota para o Blumenau de Santa Catarina. E agora, as notícias da noite. Uma tragédia nos Estados Unidos. Um jato da Delta Airlines caiu agora há pouco no aeroporto de Dallas, no Texas. O avião tinha 160 pessoas a bordo, voava de Fort Lauderdale, na Flórida, para Dallas. Caiu quando ia aterrissar em meio a uma forte tempestade. Ainda não há um balanço preciso das vítimas. As televisões americanas estão informando que até agora há 11 sobreviventes. O avião caiu e explodiu na cabeceira da pista e está em chamas. Os bombeiros estão no local. O governo e as esquerdas. O ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, causou o maior estardalhaço quando disse que o governo da Nova República tinha esquerdistas demais para o gosto dele. Até aí tudo bem. Mas agora o ministro, se antecipando à resposta dos esquerdistas, respondeu pelos esquerdistas. Veja só o que ele disse. A minha postura não é... é uma postura de equilíbrio. O que eu acho é que não precisa ter tanto esquerdista, precisa ter mais pessoas de centro. Outros acham... Eu até disse uma frase que traduz tudo. Eu acho que tem esquerdista demais. E os esquerdistas acham que tem Antônio Carlos demais. O PDS na busca de um caminho e de uma identidade. Para isso, a direção nacional do partido se reúne na terça-feira em Brasília com os presidentes e líderes nos estados. O PDS começa a se refazer do trauma da sucessão presidencial e está preocupado com o futuro. De Brasília, Álvaro Pereira.
Essa reunião na semana que vem é para avaliar a situação do partido nos diversos estados. O PDS faz um último esforço de recuperação para se firmar como partido agora oposicionista. Vem aí as eleições municipais e no ano que vem as eleições para Constituinte. O PDS não espera grandes vitórias, mas também não quer fazer feio. É preciso manter a linha. O PDS vive hoje uma espécie de crise de identidade. Perdeu o governo, mas não sabe ainda claramente como exercer a oposição. Um grupo ligado ao deputado Paulo Maluf quer fazer oposição radical ao governo. Outro, do ministro Antônio Carlos Magalhães, simplesmente participa desse governo e quer aproximar o PDS cada vez mais do presidente José Sarney. A grande batalha entre esses dois grupos já tem data marcada, dia 1º de setembro, quando vai ser eleita a nova direção nacional do partido. O Congresso e o Fundo Monetário Internacional. O líder do PDS na Câmara, deputado Prisco Viana, não vê como o Congresso possa participar das negociações com o fundo. Segundo ele, não existem meios legais para isso. Nem o regimento, nem a Constituição prevêem a interferência dos deputados e senadores em acordos com entidades internacionais. O Congresso só poderia opinar se o acordo fosse, por exemplo, com o governo americano. Eles são dois e têm várias coisas em comum. São intelectuais, são políticos modernos, são charmosos, segundo o eleitorado feminino, são grandes amigos e começaram juntos na política segurando a mesma bandeira. Mas hoje o senador Fernando Henrique Cardoso e o deputado Eduardo Suplicy são adversários políticos. Eles estão em partidos diferentes e disputam a mesma coisa, a Prefeitura de São Paulo. Pouca gente sabe, mas esses dois candidatos à Prefeitura de São Paulo poderiam ter tido uma vida completamente diferente. Fernando Henrique Cardoso, se tivesse seguido a carreira do pai, general Leônidas Cardoso, poderia ser hoje um oficial de alta patente. Eduardo Matarazzo Suplicy poderia ter sido, junto com Éder Joffre, a glória do boxe brasileiro. Mas os dois preferiram seguir uma brilhante carreira universitária. Fernando Henrique, por exemplo, foi eleito recentemente o intelectual do ano. Eduardo Suplicy, de seu tempo de boxe, conservou o gosto pelo esporte. Todos os dias ele corre junto com sua mulher, a conhecida psicóloga Marta Suplicy, e ainda tem tempo para dar aulas na universidade. Em 78, durante a política de distensão do governo Geisel, os dois estavam sempre juntos. Eles saíram da universidade para entrar na política e formar uma dobradinha histórica no antigo MDB. O economista Eduardo Suplicy foi o 4º deputado mais votado em São Paulo, enquanto o sociólogo Fernando Henrique Cardoso chegaria à suplência do Senado. Em 80, com a abertura política, os dois se separam pela primeira vez. Eduardo Suplicy sai do MDB para ser um dos fundadores de um novo partido, o PT. Já Fernando Henrique Cardoso prefere continuar no PMDB. Eles só voltariam a se encontrar em 84, durante a campanha das diretas já. Apesar de continuarem amigos hoje na nova república, eles são adversários políticos, disputando cada um por seu partido esta cadeira, a do prefeito de São Paulo. E para ganhar o eleitorado vale de tudo, desde tomar o café da manhã em uma favela, até pegar uma picareta e ajudar no mutirão. Por terem tido a mesma origem política, esses candidatos disputam parte do mesmo eleitorado. Por isso, o deputado Eduardo Suplicy chegou a propor ao senador Fernando Henrique Cardoso um primeiro escrutínio pouco antes das eleições. Deputado, no que beneficiaria os eleitores esta proposta? Daria maior liberdade de escolha a todos os eleitores, depois de terem sabido exatamente qual a proposta de cada candidato. O ideal seria nós termos os dois escrutínios. Se não for aprovado por lei, eu acredito que os partidos políticos, com a sociedade civil, poderão organizar um primeiro escrutínio poucos dias antes das eleições. Escrutínio não tem como fazer, porque só a justiça pode fazer isso, é uma coisa de 5,5 milhões de pessoas. Então não é um modo prático, é de vez a diferença. Eu sou uma pessoa que gosto do pé no chão. Eu faço uma proposta quando eu tenho de qual é o caminho para ela. Uma proposta de escrutínio é uma não proposta. Qual a diferença que existe entre a sua candidatura e a candidatura de Suplicy? Bom, os partidos são muito distintos, né? O Eduardo está num partido, que é o PT, que é um partido que tem uma concepção, a meu ver, um pouco mais limitada, um pouco mais, não gosto de usar a palavra para não ser discriminatório, mas um pouco mais sectário do processo político, né? Que não gosta de aliança. Pelo meu gosto, faríamos aliança com várias forças, incluindo o PT. O PT sempre é uma espécie de repelex para a matéria de aliança. Eu tenho defendido procedimentos efetivamente democráticos e não arranjos para se chegar ao poder. Defendo intransigentemente as eleições diretas para a presidência da República. Ele aceitou o colégio eleitoral. Cortar as despesas ou segurar os juros?